Graça e paz a todos, privilégio e alegria estar novamente com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. E sem mais delongas, convido você a abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler os versículos 16 ao versículo 18. 2 Coríntios 4, 16 ao 18 diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos orar novamente ao Senhor. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar na Tua casa, em igreja, Senhor, podendo ouvir a Tua voz, Pai. Que nesse momento, Senhor, o Senhor diminua eu e que Tu possa crescer, ó Pai. Que meus irmãos possam ouvir a Tua voz, Senhor, que nós, como Teus filhos, possamos ouvir a Tua voz, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Bem, alguns anos após a escrita e envio da carta que nós conhecemos como 1 Coríntios, que nós estamos estudando, vendo a exposição sábado após sábado, uma crise se instaurou ali na igreja de Corinto. Essa crise, ela começa com a chegada de falsos mestres que se intitulavam apóstolos de Cristo, ou os verdadeiros apóstolos de Cristo, aos quais Paulo os chama de falsos apóstolos e obreiros enganosos, lá em 2 Coríntios 11, 13. Esses homens, muito provavelmente mestres judaizantes, para criarem um ambiente em que eles podiam ensinar o seu falso evangelho, eles começaram a atacar o caráter de Paulo. O objetivo deles era convencer os irmãos daquela igreja a trocarem Paulo por eles, através do questionamento da autoridade apostólica que Paulo tinha. Sabendo de tudo isso por meio de Timóteo, Paulo, que estava em Éfeso, vai visitar Corinto então, e essa visita, nas palavras do próprio apóstolo, diz que aconteceram como em tristeza. Você vê isso lá no capítulo 2, versículo 1 dessa carta. Ou seja, ela não foi bem sucedida na perspectiva dele. Após isso então ele retorna a Éfeso, de onde escreveu uma carta enérgica e dura, que é conhecida por muitos como a carta severa ou a carta pesarosa, anterior ao que nós conhecemos como 2 Coríntios. E de acordo com a vontade do Senhor, a vontade soberana do Senhor, essa carta se perdeu ao longo da história. Posteriormente, então, Paulo se encontra com Tito, que traz notícias boas a respeito do arrependimento de muitos irmãos ali da igreja de Corinto que haviam se rebelado contra a autoridade de Paulo. Ao mesmo tempo que ele mostra que ainda existia um grupo que continuava a se opor a Paulo e a minar a sua autoridade ali naquela igreja. Por isso, 2 Coríntios, que é o que nós estamos lendo aqui, escrita provavelmente entre os anos 55 a 57 depois de Cristo, ela foi redigida com o objetivo de expressar a alegria e alívio do apóstolo diante do arrependimento de muitos irmãos que haviam se rebelado. Ao mesmo tempo, tinha o objetivo também de defender a sua autoridade como apóstolo de Cristo, exortar os coríntios a retomarem os preparativos para a coleta de recursos e enviarem esses recursos aos pobres, aos irmãos pobres da igreja de Jerusalém, assim como também confrontar diretamente aqueles falsos mestres. No capítulo 4, que é o contexto do nosso texto,
Paulo ainda está se defendendo das acusações daqueles falsos mestres. E na sua defesa, ele apresenta o glorioso ministério da nova aliança, o ministério que tem poder para transformar vidas e oferece às pessoas vida, salvação e justificação. Assim, nós podemos aprender com Paulo que os cristãos, independente das dificuldades, eles não devem desanimar na caminhada. Eles devem ter a convicção que, embora as aflições afetem o nosso corpo físico, o nosso espírito, o espírito dos crentes, se renova a cada dia. Para tal, vamos ver 3 contrastes que Paulo faz aqui nesses versículos, e ele utiliza para enaltecer a sua convicção, e eles podem nos ajudar a ter força em nossa caminhada cristã. Convicções essas que nos chamam a cada um de nós a elevar os nossos olhos e fixá-los na esperança eterna. O primeiro contraste que nós podemos ver está aqui no versículo 16, é o corpo fraco, espírito renovado. Leia comigo novamente o versículo 16, diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo, do versículo 1 ao versículo 6 aqui do capítulo 4, ele vai afirmar que ele não desanima ou desfalece. É a palavra diferente no português, mas no original é a mesma palavra. Lá no versículo 1 ele usa essa palavra. Apesar de toda aquela situação que ele estava vivendo, com os falsos mestres o caluniando, acusando ele, porque ele percebia a grandeza do ministério que fora confiado a ele, pela misericórdia, como ele mesmo fala. Esse ministério nada mais é do que o seu chamado a pregar o evangelho da nova aliança de Jesus Cristo. E por essa preciosidade, por essa grandeza do ministério que ele havia recebido de Jesus, ele busca diligentemente cumprir o seu ministério com fidelidade. Do versículo 7 ao versículo 15, Paulo mostra a fragilidade e a pequenez humana ao nos comparar a vasos de barro, quando contrastado com o tesouro maravilhoso que aqueles que são chamados por Cristo, que recebem o Senhor como Salvador, quando recebem a mensagem do Evangelho, possuem. Esse tesouro é o Evangelho de Jesus. E que Deus determina que seja assim, tesouros preciosos em vasos de barro, para que todos vejam que a salvação e a transformação de vidas humanas não é o resultado do poder de Paulo, ou muito menos de qualquer outro homem, e sim uma obra exclusiva e soberana do Senhor. Nesse trecho, nós vemos também 4 metáforas que Paulo usa para contrastar e que demonstram que aquelas adversidades, elas não incapacitaram ele, pelo contrário, o fortaleceram. Por fim, e diretamente ligado aqui ao versículo 16, Paulo aborda a doutrina da ressurreição dos mortos, demonstrando a certeza que o movia e desejava que outros crentes também tivessem essa mesma certeza. A certeza que, da mesma forma que Deus ressuscitou Jesus Cristo, Ele também ressuscitaria todos aqueles que creem em Jesus. Que convicção poderosa, meus irmãos. Que convicção poderosa que o apóstolo Paulo possuía. Resumindo tudo isso, tendo em vista a grandeza do ministério que ele recebeu, pela misericórdia do Senhor, de pregar o evangelho de Cristo, e também a certeza de que da mesma forma que Deus ressuscitou Jesus, Ele também ressuscitaria todos os crentes, Paulo começa no versículo 16 afirmando que não desanimará,
ele mostra que essas convicções que ele possuía lhe motivaram e lhe motivavam a continuar a sua caminhada, apesar dos sofrimentos e oposições que se levantavam contra ele. Na continuação aqui do nosso versículo 16, nós podemos ver o primeiro contraste que o apóstolo utiliza, que é entre o desgaste do homem exterior e a renovação do homem interior. O homem exterior, ele representa o nosso corpo físico. Ao mesmo tempo, o homem interior representa o nosso espírito. A ideia é que ao passar pelo sofrimento, o corpo físico pode ficar cansado, doente, envelhecido, mas o espírito amadurece, fica mais forte, mais renovado. O corpo enfraquece, mas o espírito se renova. Algo interessante de se notar é que os dois verbos que Paulo utiliza nesse versículo, corromper e renovar, eles estão no presente e indicam um processo contínuo. Ou seja, tanto o processo de corrupção externa do ser humano, quanto o crescimento e amadurecimento cristão ocorrem de maneira constante. A tendência natural humana é que constantemente o nosso corpo físico ele está se desgastando, está envelhecendo, está caminhando em direção à morte. Do mesmo modo, a tendência do cristão é que a sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, sua santidade, ela esteja se renovando, crescendo, melhorando, e que ele esteja caminhando para uma vida plena com o Senhor Jesus. E aqui esse crescimento não é algo passivo, não é algo que acontece do nada. O profeta Isaías, ao falar da majestade do Senhor, ele diz algo muito importante, lá em Isaías 40, 30 e 31. Isaías diz o seguinte: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como com asas de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Paulo também falando sobre essa necessidade do crente de um renovo contínuo para o seu crescimento, ele diz lá em Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aplicando a nossa vida, podemos ver que a Escritura pressupõe que o cristão vive uma vida de crescimento espiritual, ativo e contínuo, e comanda aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo a esperar no Senhor, ou seja, a ter uma esperança paciente que Deus providenciará as forças para você suportar as provações. Vemos também que a Bíblia comanda que nós, ativamente, busquemos transformação de comportamento através do renovo da nossa mente. Diante disso, podemos refletir e perguntar ou responder para nós mesmos o seguinte: como está a minha vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Como tem andado a sua caminhada cristã? Ao olhar para a minha vida, ao você olhar para a sua vida, você consegue notar um crescimento espiritual? Ou será que a sua vida espiritual tem andado estagnada, tem andado parada? Se eu me comparar com o meu eu de um ano atrás, eu cresci, eu estou a mesma coisa, estou estagnado, ou pior, eu andei para trás, espiritualmente falando? São perguntas muito pertinentes que nós precisamos fazer. Crescimento espiritual não é sobre nunca pecar,
porque isso é impossível até recebermos o nosso corpo glorificado. Crescimento espiritual é sobre, apesar de você pecar, você se arrepender e querer melhorar. Crescimento espiritual é sobre você lutar cada dia mais, ferozmente contra o pecado que lhe tenta. É querer viver uma vida reta diante do Senhor. Crescimento espiritual é querer ser cada dia mais santo, cada dia mais parecido com o Senhor. Assim como Paulo entendeu que apesar do seu corpo físico estar envelhecendo, está se desgastando, aquelas aflições e a sua busca por comunhão com Deus estavam amadurecendo cada vez mais o seu espírito. Podemos aprender com ele e ter a convicção renovada que apesar das lutas, que apesar das dores, que apesar das dificuldades, tudo isso tem o objetivo de aperfeiçoar o meu e o seu espírito para a glória de Deus, como o próprio Paulo fala no final do versículo 15. O segundo contraste que nós podemos observar nesse trecho está lá no versículo 17, é o presente doloroso e um futuro glorioso. Vamos ler novamente o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, acima de toda comparação. Na continuação do texto, Paulo agora aborda o contraste entre a tribulação terrena e a glória reservada para os crentes em Cristo Jesus no céu. Interessante notar que quando Paulo fala dessas tribulações, ele usa dois qualificativos. Ele fala que elas são leves e momentâneas. A palavra leve aqui no texto, ela significa ali no seu original algo como algo insignificante, algo pequeno. Ao mesmo tempo, a palavra momentânea traz o sentido de algo imediato, fugaz, passageiro. Assim sendo, Paulo, quando ele fala sobre as tribulações, que ele mesmo sentia também, ele não estava isento disso, ele as trata como algo de natureza insignificante e imediata, passageira, muito rápido. Entretanto, e aí vem a questão, Paulo só conseguia enxergar as tribulações dessa forma porque ele olhava pela perspectiva correta, a perspectiva da eternidade. Pode parecer que as aflições são pesadas e contínuas, se vistas com os olhos naturais, mas vistas sobre a perspectiva da eternidade, todas elas vão ser leves e momentâneas. Agora há choro e dor, mas no futuro Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agora a dor esmaga o nosso corpo, aperta o nosso peito e nos tira o fôlego, mas então a dor não existirá mais. Agora nós gememos sobre o peso da tribulação, mas então entraremos no descanso do Senhor. Um texto que me traz muito conforto quando as lutas parecem difíceis, quando as lutas parecem longas, parece que nunca vou sair daquilo, é o texto de Apocalipse 21. Apocalipse 21, do 1 a 4, diz o seguinte, João falando: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza,
nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Contrastando a tribulação terrena com a glória futura, podemos perceber que essa glória futura supera em muito o sofrimento, tanto em intensidade, tribulação leve, peso de glória, quanto em duração também, tribulação momentânea, glória eterna. A NTLH, quando traduz esse texto, ela deixa bem clara essa ideia. Ela diz: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Certamente as tribulações de Paulo não pareciam leves nem momentâneas, humanamente falando. Quando você lê 2 Coríntios 11, do versículo 23 ao 33, você vê Paulo narrando uma lista de sofrimentos que ele mesmo sofreu ao longo da sua vida como apóstolo de Cristo. O próprio Jesus testificou que Paulo seria alguém que sofreria pelo seu nome, lá em Atos 9,15. Ele, porém, ele olha para todas essas dores e as vê como leves e momentâneas. Ele as viu como aliadas e não como adversárias. Paulo diz que longe das tribulações quererem ou poderem lhe destruir, na verdade, elas cooperam para o nosso bem, Romanos 8:28. Porque elas produzem para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E aí vem a questão: e nós? Como temos enxergado as lutas pelas quais passamos? Será que ao passar por uma dificuldade, a primeira coisa que pensamos é: Deus é mau, Deus não me ama mais, Deus me esqueceu? Ou será que temos tido o correto entendimento de novo, tudo coopera para a minha santificação? Quantas vezes já ouvimos isso, meus irmãos? Quantas vezes já ouvimos essa palavra de que tudo coopera para o nosso bem? E mesmo assim, diante do sofrimento, quantas vezes não questionamos o Senhor da mesma forma? Hoje, nós somos chamados, eu, você, a enxergarmos corretamente as lutas pelas quais passamos. Quando eu digo pelas quais passamos, não é se você passar, você vai passar. A questão é quando você passar, quando eu passar, que possamos enxergar corretamente, pela perspectiva correta, apesar de qual tribulação seja, comparado à eternidade, toda tribulação é leve e passageira. Terceiro contraste está lá no versículo 18, são coisas visíveis temporais, coisas invisíveis eternas. Leia comigo novamente o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Encerrando seu argumento, Paulo, aqui no versículo 18, ele agora descreve o pensamento, na verdade a causa para o pensamento dele poder afirmar que toda tribulação é temporária e insignificante. A palavra grega que é traduzida aqui na ara, que é a que eu estou utilizando como atentando, não atentando nós, tem a ideia de olhar fixamente para algo, de voltar os nossos próprios interesses ou expectativas na direção de algo. Um exemplo do uso dessa palavra é o texto de Filipenses 3,17, texto bastante conhecido, Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai, aqui a palavra, os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Dessa forma, a tradução que a NVI faz, por exemplo, ela demonstra muito bem
o ponto de Paulo aqui nesse versículo. Se nós lermos esse versículo na NVI, diz o seguinte: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Dessa forma, quando focalizamos a nossa atenção, ou fixamos os nossos olhos nas coisas invisíveis e eternas, nós conseguimos minimizar as dificuldades e maximizar a glória eterna. O que Paulo quer trazer à mente daqueles irmãos ali em Corinto é que nós, o crente como um todo, todos os crentes, não devem viver pelo que enxergam, mas eles devem viver pela fé. E a fé é a certeza de que a nossa cidade permanente não é aqui. A fé é a convicção de que a nossa pátria está no céu. E que apesar das dificuldades que o povo da nova aliança possa ter, não muda o real fato de que eles não pertencem, de que nós não pertencemos a esse mundo. A fé não se apega às glórias do mundo, porque vê um mundo invisível superior a este. E quando eu digo isso, eu não quero falar como na visão platonista, de que o mundo é dividido em 2 andares. Um mundo de uma esfera superior, invisível, espiritual e exclusivamente preciosa, e outra realidade física, visível, material, sem valor. Não. A ideia de Paulo não é diferenciar material ruim, material mau e espiritual bom. A ideia de Paulo é diferenciar terreno temporal, celestial, eterno. Dessa forma podemos lembrar do exemplo de Abraão, que não se encantou com as planícies de Sodoma, porque ele via e esperava uma cidade superior e eterna. Leia comigo Hebreus 11, 9 a 10. Olha o que diz Hebreus 11, 9 a 10. Pela fé, Abraão, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Outro exemplo, ainda no livro de Hebreus, no capítulo 11, é o exemplo de Moisés. Versículo 26 e versículo 27 diz o seguinte sobre Moisés: por amor de Cristo, e eu vou inserir, Moisés considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Uma aplicação clara e direta para nós é que as coisas que se veem não são o alvo da nossa existência. No contexto da escrita da carta aqui, Paulo escrevendo, essas coisas que se veem se referiam às dificuldades, às provações, aos sofrimentos que Paulo suportou ao longo do seu ministério. Entretanto, eram elementos secundários do seu ministério. Seu objetivo maior eram as coisas que ele não podia ver, eram as coisas eternas, ou seja, a glória de Cristo, as bênçãos celestiais, a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. De modo semelhante, quantos de nós não estão sofrendo ou passaram por sofrimentos que pareciam infindáveis? E aí, quando você está vivendo essa situação, parece que você fixa os seus olhos naquilo e parece que nada mais dá certo. Parece que a vida se resume em você sofrer aquilo que você está sofrendo. Talvez você esteja assim hoje, mas aprenda algo muito importante das Escrituras. A Escritura nos ensina que cada um de nós
cada crente deve fixar os seus olhos na eternidade. Que ao invés de fixar os nossos olhos nos problemas que vão surgir, e muitas vezes são muitos e difíceis, apesar disso tudo, a Bíblia nos ensina e nos comanda a fixar os nossos olhos na eternidade. Davi diz, lá no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Outra aplicação é que só há uma perspectiva correta para o ser humano, e essa perspectiva é a perspectiva da eternidade. Toda a nossa vida deve ser vivida com ela diante de nós. A mentira que muito é contada, que não é moderna, mas que se repete bastante, é que o homem pode viver uma vida da maneira como bem entender, e que no final tudo ficará bem. Isso é o retrato de uma vida onde os olhos estão fixos nas coisas que se veem. Porém, a palavra de Deus nos chama a viver uma vida onde priorizamos as coisas que não se veem, onde os nossos olhos estão fixos não naquilo que enxergamos, onde a nossa confiança está depositada não naquilo que enxergamos, mas nas coisas invisíveis e eternas. Jesus mesmo diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. E você e eu, como temos agido diante disso tudo? A minha vida, a sua vida, ela tem sido voltada ou fixa, com um olhar fixo naquilo que é corruptível e passageiro? Ou será que pela misericórdia do Senhor você tem conseguido fixar os seus olhos na eternidade e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Uma pergunta que nós devemos sair daqui refletindo é: sobre qual perspectiva eu tenho enxergado a minha vida? Sobre qual perspectiva eu tenho vivido a minha caminhada? Perspectiva terrena, passageira, ou a perspectiva eterna, celestial? Diante das provações visíveis e temporais, Paulo depositou sua esperança naquilo que é invisível e eterno. E assim, ele conseguiu suportar o que lhe sobrevinha. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a fazer o mesmo. Já caminhando para a conclusão, podemos afirmar que, independente das dificuldades, não devemos desanimar na caminhada. Ao contrário, precisamos ter a convicção que, embora as aflições afetem o nosso corpo físico, o nosso espírito se renova a cada dia. Embora as tribulações sejam muitas, elas são leves, passageiras e produzem para nós um eterno peso de glória. Embora as coisas visíveis e temporais sejam difíceis, sejam desesperadoras, nós devemos fixar os nossos olhos na esperança invisível e eterna que há no Senhor Jesus. Que Deus nos capacite a fazer isso. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi exposta diante de nós essa noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajuda a não sermos apenas ouvintes, Senhor, mas praticantes da Tua palavra, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a não olhar quando tudo parece difícil, que não tem jeito. Nos ajuda a tirar os olhos dessas coisas terrenas, Senhor, e fixar os nossos olhos na esperança que há em Ti, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém.